paz do Senhor Jesus. Queridos meus amados irmãos, vamos começar hoje o tema O Domínio Manifesto, módulo 1, parte 1, aqui em Romanos 8, 32, tá bom, queridos? Diz assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele? Aí é com ele, tá? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Aquele que tem, mais será acrescentado. Aquele que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Então, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Então, Deus não nega nada. Lá na cruz, Jesus levou as enfermidades. Então, Deus não nega curar enfermos. Lá na cruz, Jesus levou toda a miséria, toda a escassez. Então, Deus não nega, Ele promete suprir todas as nossas necessidades. Isso aí está claro. Com Cristo, tudo está lá em 2 Coríntios 1:20. Tem em Cristo sim e o amém. Então, Deus não diz não, Ele não é nem bipolar, nem como o pastor Geraldo falou ontem, nem multipolar, né? Tem aquele multipolar camaleão que conforme o lugar que vai é de um jeito. Não, Deus, Ele não muda, Ele é imutável. Lá em Tiago 1 diz que é o Deus que não tem nem sombra nem variação, Ele é imutável. Então, o que Ele diz é eterno. Deus não está mudando a todo momento como as pessoas que falam uma coisa e fazem outra. Deus, o que Ele disse, Ele mantém, Ele é a verdade. Então nós vemos o seguinte, amados: Deus já nos deu tudo em Cristo. Em João 3,16 diz que Deus provou que nos ama. Deus não apenas nos amou, Ele provou que nos ama. Porque uma coisa é você olhar o sofrimento, se compadecer, mas Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Ficou chorando no céu? Não, enviou. Ele tomou uma atitude prática. Ele enviou Jesus para morrer na cruz por nós. Ele tomou uma atitude. O amor, né, sem obras é morto. Então aqui vemos que Deus já nos deu tudo em Cristo. Lá em Efésios 3, que nós já somos abençoados em todas as áreas, em tudo, em Cristo Jesus nós já somos abençoados. A Bíblia diz que em Cristo Deus não nos negará nada. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus nos ama. E em Jeremias 29,11 que Deus tem ótimos planos para nós. Ele diz em Jeremias 29,11 que tem um final feliz e um futuro para nós. Então, nós precisamos compreender a mente de Deus. O que é a palavra de Deus? É a mente de Deus. É a mente de Deus expressa de uma maneira que você possa entender. Porque se ninguém vai entender a mente de uma pessoa se não tiver palavras. Você não sabe o que a pessoa está pensando. Mas a palavra é o pensamento de uma forma inteligível. Aqui nós temos a mente de Deus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus. Então, nós vamos falar hoje o nível 1, que é o domínio manifesto, nível 1. O nível de entrega e renúncia, porque o homem pecou, ele estava em comunhão com Deus, se entregou ao pecado. Agora precisamos de uma transição, sair do pecado e ter comunhão com Deus, nível cada vez mais profundo. Então, conversão, arrependei-vos e convertei-vos. O arrepender-se, o homem estava virado as costas para Deus, voltado para os ídolos. Arrepender-se é reconhecer e converter-se, agora se voltar para Deus. Virar as costas para o pecado e voltar-se para Deus. O que é salvação? Salvação do pecado para uma comunhão com Deus. 1 Pedro 3,18 diz que Jesus morreu para nos levar a termos comunhão com Deus. Como Adão tinha na viração do dia, muito mais, porque agora Ele habita em nós. Então, temos que compreender que há uma necessidade de entregar-se voluntariamente pela graça e renunciar àquilo que a carne está acostumada, habituada, que são coisas que criam uma parede entre nós e Deus. Isaías 59 diz que o pecado não confessado, ele cria uma parede que nós não percebemos a Deus, nem o seu amor. 1 João 2,15 que aquele que amar o mundanismo, o amor de Deus não será revelado a ele. Tiago 4,4 diz que os amigos do mundo são inimigos da cruz de Cristo. Então o que acontece? Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Há um trabalhar da graça para nos tirar do pecado, não apenas nos perdoar o pecado. A graça, ela tem um aspecto duplo. Lá em Isaías diz: eis aí que vos dei em dobro pelo vosso pecado. Então a graça não é apenas perdão para o pecado, mas é o poder para renunciar e para ter nojo do pecado. Então a graça, ela é: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Em Lucas capítulo 1 diz assim,
que Ele nos deu uma plena e poderosa salvação. Então essa salvação não é uma salvação michuruca, onde você fica pedindo perdão e fazendo de novo, pedindo perdão, fazendo de novo, girando em círculo no deserto da alma, não. A libertação é, além de perdoado, você vai pedindo para o Senhor que Ele coloque nojo naquele pecado, de maneira que você não o pratique mais, né? Então isto é parte da salvação, o direito de ser cheio do Espírito Santo. Assim como a salvação é um presente, a santificação também é um presente. Isto aí nós recebemos pela fé. Em Gálatas capítulo 3, que eles estavam tentando se santificar pela culpa, pelo esforço. Paulo diz, vocês foram salvos crendo em Cristo, agora sejam santificados crendo em Cristo também. Pela fé, não pelo esforço, pelo suor, pela culpa, né? Então esses níveis de entrega e renúncia vai levar a níveis de revelação e de domínio liberado. Conforme você sai do pecado e entra na comunhão com o Senhor, esse nível de renúncia e de entrega produzirá um nível de liberdade. Onde está o Espírito, ali está a liberdade. Liberdade para viver a vida que Deus tem para você e liberdade para refrear a sua carne. Nível de entrega, nível de revelação. Nível de domínio manifesto, que é o tema, nós estamos falando aqui, nível de domínio manifesto. Então, nós sabemos que Deus opera por níveis. Efésios 3:20, só na Revista Corrigida fala sobre isso, irmãos. Efésios 3:20, alguns versículos não dão a entender a profundidade do que ele está dizendo. Olha, mas eu vou falar como está na Revista Corrigida, porque está bem melhor. Alguns textos, às vezes, está melhor numa tradução. Então, eu gosto de garimpar, sabe, Mário? Eu já cheguei a ter 300 traduções de Bíblia, inglês, espanhol e português, para garimpar, porque às vezes um versículo nessa está aqui melhor, já você vai ver naquela mesma Bíblia, o outro não está legal. Até nós tínhamos pensado em fazer, se Deus permitir, uma versão chamada Versão Gerados pela Graça, que seria uma compilação, onde nós iríamos garimpar e colocar o melhor versículo da melhor versão, porque às vezes você vai na Revista Corrigida, tem um versículo que está tremendo, mas você vai no outro, já está na revista atualizada, está melhor. Aí você vai na contemporânea, que a tradução da Thompson é contemporânea, é muito boa. Tem o meio do século 21, hoje tem a NVI, então tem muitas traduções. Em português deve ter hoje em torno de umas 30 versões, mas em inglês tem em torno de 200 versões. E das versões em inglês, elas são muito superiores. Depois vem o espanhol, ele é bem superior, vamos dizer o inglês, primeiro o alemão, sem dúvida, o alemão é o mais rico, depois vem o inglês, depois vem o espanhol e depois vem o português. As traduções portuguesas, elas são boas, mas elas são bem menos do que aquilo ali. Claro que se nós somos no original grego, é bem superior a tudo, por isso que Deus escolheu o grego, porque era o idioma riquíssimo da época, e o hebraico, é um idioma... Não tem comparação, gente, não tem, se você for analisar do grego para o português, né? Mas Deus consegue se comunicar sem dúvida, e por isso que nós precisamos garimpar, estudar, ver o original grego, para nós entender o que ele realmente estava procurando dizer, né? Procurando dizer nesse texto. Aqui em Efésios 3:20 diz assim, ora, aqui ora não é, né, de orar, mas no sentido de continuar o texto que ele estava falando antes. Aquele que está falando de Deus, que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. Esse segundo aqui, irmãos, segundo poder que nós opera, significa o seguinte: muitas pessoas dizem que Deus pode fazer muito mais do que pedimos e pensamos, e pensa que é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo a liberdade que Ele tem para operar em nós aqui e agora. São níveis, entende? O nível de liberdade que Ele tem às vezes na sua entrega, e não é só a fé, porque a fé vai habitar em nós. A fé é um dom. Você recebeu Jesus, você recebeu a fé. Romanos 12:3 diz que a todos foi dada a fé, mas conforme a sua entrega e renúncia vai descortinando, vai limpando, vai purificando, você vai percebendo. Isso é mais do que fé, é uma revelação. Então, o nível de intimidade é o nível de revelação. Isso é pessoal. Eu não posso dizer para uma pessoa que é cega qual a diferença do verde claro e verde escuro. Isso é uma coisa pessoal. Então, aqui ele está dizendo, segundo o poder que vós opera. Então, não é porque a pessoa recebeu Jesus que Deus pode curá-la. Não pode. Às vezes ela tem cheio de preconceitos, ideias, mágoas, tanta coisa na vida dela,
É segundo o poder que em vós opera. Segundo a liberdade que o Senhor já encontrou na sua vida. Então isso não é uma coisa uniforme, isso é uma coisa muito pessoal. Então Deus, ele encontra níveis de liberdade. Ele olhou para a terra inteira e viu Noé. Ele viu Moisés. Então é muito raro ele encontrar uma pessoa como ele encontrou a Lídia, que ele conseguiu mover o coração dela para ouvir o que Paulo estava falando e convidar Paulo para ir para a casa dela e fazer uma igreja lá. Então, isto é, segundo o poder que em nós opera. Segundo o poder que nós opera, o poder de Deus opera em todos igual. Não é isso que está dizendo o texto. Aqui está dizendo segundo aquilo que o Espírito Santo está encontrando liberdade na sua vida. Tanto que 2 Coríntios capítulo 6, do 11 ao 13, ele diz: olha, não há nenhuma frieza do nosso lado, mas dilatai-vos, vós estáis estreitados em vossos próprios afetos. Ele diz em Oséias 6,4: o vosso amor é como a neblina da manhã, que bate o sol já. Eu amo Deus, já amo o pecado. Então o ser humano, ele é muito inconstante desde a queda. E essa estabilidade, porque estabilidade é maturidade. Toda criança, ela é imatura, ela é inconstante. A maturidade levará à estabilidade. Então demora muito para você chegar a uma estabilidade de fé, aonde Deus possa realmente operar em você e através de você. Essa é a proposta do tema Domínio Manifesto. Como chegar a essa liberação do Espírito? Começa tudo com o nível de entrega, e não basta apenas se entregar. Tem gente, irmão, que vive na igreja se entregando a Deus, mas não abre mão dos ídolos. Entendeu? Provérbios 3, 5 ao 7 diz assim: teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não adianta eu pegar com uma mão, Jesus aqui, e com a outra pegar o pecado e não soltar nenhum dos dois. Não podemos servir a dois senhores. Hoje os pastores dizem que não tem problema. Você pode ser gospel, e a minha vida secular não tem nada a ver com a minha vida religiosa. Se eu posto na Playboy, eu dou o dízimo na igreja, isso é minha profissão, não se mistura com a minha religião. Quer dizer, as coisas, elas estão misturadas. Eu posso ser cristão e continuar ouvindo as mesmas músicas mundanas. Eu posso continuar na fornicação, vendo pornografia na internet. Mas Deus é amor, Deus é misericórdia. Eu posso viver no pecado sem arrependimento. Eu estou me entregando. Não, irmãos, são anzóis. Você quer se entregar a Deus, você vai ter que abrir mão daquilo que é do diabo. E o ser humano, ele nasce muito cativo, muito limitado. Quando você começa a falar assim: Senhor, eu quero te conhecer, você vai começar a ter sonhos pornográficos. Você vai ter que começar, Deus vai mostrar onde está o teu coração. Você fala: Senhor, eu quero te amar mais. Ele vai começar a te mostrar onde é que está o teu coração. Pedro, eu estou preparado para ir contigo até a cruz. Pedro, eu vou te mostrar que você não me ama coisa nenhuma. Pedro cortou a orelha de um e saiu correndo desesperado para salvar a sua vida. Está entendendo? Então, existe aquilo que nós somos no Espírito, sentados em juízo celeste, e existe a condição de alma. Então, aquilo que nós somos por posição e aquilo que nós somos por desempenho. Então, o Senhor vai ter que trabalhar aqui no desempenho, para que nós sejamos no desempenho que nós somos no Espírito. Isso é um processo que Deus não força e nem te joga para níveis. Esses níveis, muito lentamente, são de acordo com a sua entrega, e Ele vai... Primeiro você fala assim: Senhor, me tira esse pecado. Deus primeiro te libera assim, tipo: Senhor, tira esse pecado a mim. Ele vai observar. Aí ele vai te levar para um nível: Senhor, tira esse pecado. Aí ele vai te levar para um nível: Senhor, por favor, me tira desse pecado. Ele vai te levar. Ele já começou aqui te dando um arrependimento, mas ele não vai tirar o pecado aqui. Senhor, tira esse pecado. Senhor, por favor, buscar-me-eis e me achareis quando buscar todo o coração. Vai chegar um momento em que você não vai largar o pecado por medo do inferno ou por medo de perder as bênçãos. Vai chegar um momento em que você vai querer intensamente, porque você quer abrir mão daquilo, não é porque você tem que abrir mão daquilo. Porque nesse processo, eu tenho que abrir mão disso, eu sou evangélico, eu não posso. Isso minha religião não permite. Começa suave, irmão. Mas vai chegar num ponto em que você quer parar com aquilo. Quem gerou isso? Foi Deus. Mas, irmão, é um chão para você querer largar aquilo que a tua carne estava habituada, gostava e fazia com alegria. Então Deus vai trabalhar aqui que nós estamos falando de Efésios 3:20. Então depois você fala assim: ai Deus, tem misericórdia, me perdoa. Papai é um jargão religioso. Aí eu perdoo ela, só não quero ver ela na minha frente, porque senão eu dou um murro na cara dela. É o começo do processo, é o começo. Não quero matar mais, não quero dar racomim para ela, não quero ver ela seca, reganhada. Começou o processo.
Mas até chegar um amor ardente de você orar por ela e querer a salvação da alma dela ardentemente. Então tudo isso Deus vai trabalhar. E Deus não vai trabalhar perfeitamente enquanto Ele não chegar onde Ele tem que chegar, aonde Ele não vai arrancar de você, você vai entregar. Porque a gente fica pensando que Deus vai fazer uma mágica, né? Deus tira essa mágoa do meu coração. Aí Deus... Não, Ele vai te levar a um nível onde você vai querer amar aquela pessoa. Você vai querer ardentemente ficar livre daquele sentimento. É claro que Deus gerou isso, mas irmão, vai chão. Não como ouvinte esquece disso, mas como praticando a obra, para chegar ao ponto onde você vai querer o bem daquela pessoa ardentemente como a tua própria alma. Irmão, vai no chão. E até lá Deus vai te perdoar. Você está salvo? Está salvo. Não perde as bênçãos, não perde as bênçãos. Mas não estou falando de perder a bênção, ser salvo. Isso aí é começo do começo. Eu estou falando de vida abundante, de ser parecido com Cristo, de chegar a esse entendimento e essa revelação. Então são poucos que chegam nessa atmosfera tão rarefeita, são poucos que chegam aí, certo? Geralmente é rasteira. Tô salvo, tá bom. A minha bençãozinha tá bom, né? Mas Deus tem imagem e semelhança para ser resgatado. Então, Deus já opera segundo o nosso nível de entrega atual, para um nível de entrega mais profundo. Qual a maior aquisição que podemos ter? Um coração cada vez mais apegado ao Senhor, que consegue se entregar, que tem prazer nele e que consegue ter nojo do pecado. Quer dizer, aí é um coração livre, liberto, salvo e frutífero. Ah, meus irmãos, isso é uma coisa extraordinária. Isso aqui, a gente podia ficar a tarde toda falando, não quero cansar os irmãos. Eu vou fazer o resumo, que o Espírito Santo faça o resto, certo? Então, esse nível atual de liberdade que Deus tem para agir em nós e através de nós, provoca em nós um gemido do Espírito Santo. Gálatas 4:6. Porque Ele quer níveis de liberdade. Ele quer nos levar a ser tudo aquilo que nós somos no Espírito. Ele quer que nós sejamos completamente felizes, temos paz, alegria, prosperidade. Então o Espírito não está conformado. Nós estamos ali, tá bom, estou salvo. Mas o Espírito quer nos conduzir. Então existe um nível que o Senhor tem de liberdade, que Ele, através desse nível de liberdade, nos levará para um outro nível de liberdade. Porque o propósito do Senhor é de nos levar de glória em glória. Então, Ele está procurando, através da sua entrega atual, te levar a uma entrega mais profunda. Para uma entrega mais profunda, até a ponto que Ele possa ter liberdade total para te fazer completamente pleno, livre, feliz, frutífero e parecido com Jesus. Romanos 8:29. Então, aquele que é poderoso para operar segundo o poder que nós opera. Há pessoas tão resistentes ao Espírito que, tendo o Espírito não tem ele. Ele tem o Espírito, mas o Espírito não tem ele. Ele tem o Espírito, mas o Espírito não tem a boca dele, não tem o tempo dele, não tem a atenção dele, não tem o coração dele. Ele tem o Espírito, mas o Espírito não tem ele. Então, segundo o poder que nós opera. Isso aqui é tremendo. Então, quanto mais pela graça, não pela culpa nem pelo esforço na carne, mas pela fé, se recebe de presente essa restauração interior, nos possibilita querer e efetuar. Deus vai gerar um novo querer, um novo efetuar. Ele não vai gerar e efetuar seu querer de uma forma robótica. Não, eu tenho que, isso é uma questão, eu tenho que ler a Bíblia. Ele vai gerar o querer e efetuar, porque Deus ama o que dá com alegria. Enquanto não tiver o querer, o efetuar não é computado como galardão, como obra morta. Entendeu? Há muitas pessoas que estão no jejum, estou no jejum, não é computado. Deus vai gerar o querer e efetuar. Se você passa na frente da graça, como diz o Atmani, todas as obras da carne, mesmo as boas obras, não valem nada, porque são feitas na carne e não prestam. São aquelas que são geradas por Deus, do início ao fim, o querer e efetuar. Filipenses 2:12-13. Então vejam, a grande importância do temor do Senhor. Meu Deus do céu. Enquanto os justos vão de glória em glória, os teimosos e impenitentes vão de mal a pior. Porque, tendo recebido o Senhor, você pode extinguir o Espírito. Existe a possibilidade de você crescer, você receber o Senhor e cada vez ter mais o Senhor. Agora, existe também, você sabe que no deserto foi assim, um povo abençoado, um povo que recebia maná do céu, o povo que tinha nuvem e tal, e Deus se desagradou da maioria deles e foram prostrados e morreram no deserto. Deus os rejeitou. Então não é porque você recebeu o Espírito uma vez salvo, sempre salvo, como diz o calvinista, não é verdade. Não é porque você tem o Espírito agora que você vai ter daqui a 20 anos, você pode se transformar num museu, numa pessoa totalmente cética, um crente ateu. Ou você pode progredir, sim, claro, mas existe o perigo e ele é... A Bíblia diz que o amor de quase todos esfriará, ele é regra. De 10 cristãos que receberem Jesus, 9
não serão salvos, não serão cheios do Espírito Santo. Quer dizer, a regra é retroceder, é perder o temor, é avacalhar, é se acomodar, é virar crente cascudo. Isso é regra. A exceção é alguém que de cheio vai para mais cheio, de fruto para mais frutos. Esse aqui é exceção da exceção da exceção. Então, os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fosse inteirado. Se permanecer em mim, João 15,5, dareis muito fruto. Permanecer. Sabendo o que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Então ele diz que os maus irão de mal a pior. Os maus irão de mal a pior. Mas tu, você está vendo aqui o singular e plural? Os maus irão de mal a pior. Então, mas tu, aqui singular. Estou falando com você, Timóteo. Quase todo mundo vai se desviar, mas tu, é o que ele diz lá para Daniel, no último capítulo lá. Os homens irão de mal a pior e se desviarão, tal. Mas tu, Daniel, vai até o fim. Eita. É uma exceção, é um Josué e Caleb no meio de 1 milhão de incrédulos. Cordeiro no meio de lobos, plural. Um crente fiel hoje é uma exceção da exceção da exceção. Hoje a grande maioria dos pastores são mercenários, são corruptos, são hipócritas, são duas caras. A grande maioria dos cristãos não vivem absolutamente nada e são hipócritas. Isso é regra. Então, para deixar de ser medíocre, você não pode ser regra. Medíocre é média. Então está acima aqui um Josué, um Caleb, um Daniel, um Paulo, um Pedro, um Moisés. Você está vendo o que é isso aqui, irmão? Você está vendo que leia a Bíblia, você vê um José, um Davi. Meu Deus, meus irmãos. Não, eu sou evangélico, pai. Irmão, quando você não entender que a religião, de um modo geral, gera medíocres e mornos, se você não entender e não gemer por mais do que aquele leitinho dos cultinhos, um domingo por semana, ouvir 1 hora de palavra, depois 23 horas ouvir mundanismo, carnalidade, carne, preocupação, pelo amor de Deus. Como é que a pessoa sobrevive, eu não sei. Indo, às vezes, num culto social, tem dança, tem teatro, tem aquilo, tem entretenimento, aí 15 minutinhos de uma palavra com açúcar, você está sofrendo, Deus vai te dar vitória, porque não sei o que lá, Deus te ama, porque é uma palavra psicológica, porque eu vou te alisar, porque a vitória é tua, amém, Deus abençoe. Irmão, não sei como é que a pessoa dessa está vivendo, acho que joga uma skin ali, né, inanição, joga uma skin ali, aquele passarinho, né, aí vai uma semana viver com aquilo, irmão. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o desvario, como também foi daquele. 2 Timóteo 3,9. Não adianta, porque vai aparecer nada oculto que não vai ser manifesto. Essa gente que não se converte, o seu desvario será manifesto a todos. Vai escondendo, não se arrepende. Provérbios 28,13 diz: se confessa, se arrepende, Deus vai te encobrir o teu pecado, vai cobrir com o sangue de Jesus. Ninguém vai saber o teu pecado. Você está temendo a Deus, está se humilhando, ninguém vai saber do seu pecado. Mas brinca o seu pecado, esconde o seu pecado, Deus vai colocar no ventilador para todo mundo saber o que Davi fez. Aqui está dizendo: o seu desvario será manifesto a todo. Irmão, a pessoa brinca com Deus, todo cristão cheio do Espírito Santo vai saber que ele é um lobo, porque Deus vai desmascarar, vai cair a máscara. Uma hora ou outra, se a pessoa não teme ao Senhor, ali o seu desvario será manifesto a todos, ou seja, a sua loucura. A pessoa brinca com Deus, aí postar ela com uma bruxa de Halloween, assim, diz assim: Jesus te ama. Mas que ponto chegou essa pessoa? Deus vai expor. Vai ser inconfundível, perplexo. O irmão brinca, vai postar lá no carnaval lá, soltando a falando mesmo, vai mostrar, vai aparecer. Ele não vai conseguir esconder, porque Deus não vai permitir. O seu desvio a todos será manifesto. A sua espiritualidade falsa vai cair por terra, e o que vai aparecer vai ser realmente a sua carne, porque é isso que ele quer, então é isso que vai aparecer. Maior castigo aos impenitentes é o que? Receber de presente um falso profeta que diz sim ao ídolo que está em seu coração. O maior castigo que Deus pode dar ao morno, pastor Geraldo, é um falso profeta que diz sim ao que ele tem no coração, que vai dar apoio e incentivo. Diz o carnal, Provérbios 18:1 fala assim, que o carnal ele não quer ouvir conselhos, ele quer ouvir com a tua voz o que ele está pensando.
Diga para mim o que eu estou pensando. Ah, você está falando a verdade. Ó, você está com a razão. Então, o maior castigo que Deus pode dar a um impenitente e morno é um falso profeta que o alise, o adule e diga: sim, você está certo. Sim, você é uma bênção. Esse é o maior castigo que Deus pode dar a uma pessoa e uma nação. Aonde está isso? Ezequiel 14, 7 ao 9. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrino em Israel se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser tropeço da sua maldade diante do seu rosto e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, Senhor, responderei por mim mesmo. Eu porei o rosto contra tal homem e o farei um espanto, um sinal, um provérbio. Arrancá-lo-ei do meio do meu povo e saberei que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, Senhor, persuadi esse profeta. É isso que você quer? É isso que você terá, um falso profeta. Deus permitirá. E vou destruir você e esse falso profeta também. Ezequiel 14, 7 ao 9. Romanos 2, 5. Mas tu, segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Vai brincando com Deus, não dá nada, pastor. Deus é amor. Olha, eu faço, não acontece nada. Sansão disse: sairei como outras vezes, está vendo? Estou aqui com a Dalila, não acontece nada. De novo nada, de novo nada, de novo nada. Vai. Aquele vídeo que eu passei para os irmãos, o cachorrinho vai lá e morde o jacaré, o jacaré foge dele. O Luluzinho vai lá, late, vai para o rio. E o pessoal, aí, tá, tudo. Vocês viram isso aí? Eu coloquei. Vai, Lulu! E todo mundo elogiando. Aí o Lulu, aí aparece de novo o jacaré, o cachorro vai lá, que morde o dinossauro. Ele corre lá, foge lá, o dinossauro jacaré. Foge pro rio. Então, eita, o herói! E o cachorro volta assim, pulando, aquele bem pequenininho de pelúcia, assim, sabe? A terceira vez ele vai perto do rio, o jacaré. Meu Deus. Tá, agora já era. Vai brincando com o pecado, não acontece não, o pecado não dá nada. As consequências do pecado não vêm na hora, senão ninguém pecava, né? Pessoa, pastor, eu estou brincando com Deus, só tem bênção e vitória. Deus está comigo ainda. Sansão disse: sairei como das outras vezes. Não aconteceu nada. Brinca com Deus, não acontece nada, brinca com Deus. Isso é Deus permitindo, irmãos. É Deus permitindo. Provérbios 19, 29. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução de te desviares das palavras do conhecimento. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas do tolo. Para, meu filho, de ouvir a verdade e fazer mentira. Para, meu filho, de brincar com a palavra, porque você vai ser retirado diante dessa palavra e o açoite está preparado para as costas dos tolos. O versículo anterior que eu li aqui, Romanos 2,5, diz o seguinte: a pessoa, sabe o que ela espera? A coroa lá no céu. Ela brinca com Deus aqui, ela é morna, ela vive uma vida dupla. O que diz Romanos 2,5? Que a ira está preparada para o dia da ira. Vai ser uma surpresa, não apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, coração maligno. Não, mas eu preguei, mas eu sou pastor, porque eu dei o dízimo. Não te conheço. Então Romanos 2,5 diz que a ira está sendo acumulada. Tem uma conta lá no céu, está acumulando, irmão. A ira está se acumulando para o dia da ira. Aquele monte de ira, mas não está agora ainda, sabe? Acontecendo nada. Mas a ira está sendo acumulada para o dia da ira, aonde o acerto de contas, irmão, do lado de lá, para quem não se arrepender, vai ser muito grave, né? Olha o que diz o Salmo 7, versículo 12 e 13. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco, está aparelhado, e já preparou suas armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os seus perseguidores. Deus está com o seu arco esticado, pronto para arrebentar com aquele que não se converte. Pensa que vai brincar com Deus, vai zombar de Deus? Pensa que Deus é brincadeira? Pensa que Deus é o quê? De Deus não se zomba. Está vendo? Filipenses 3, 18 e 19. Porque há muitos dos quais vezes vos disse, e agora vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, o seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre, a glória deles é para a sua confusão, e só penso nas coisas terrenas. Eu estou aí fazendo a campanha, pastor, está tudo dando certo. Você sabe que eu estou prosperando? Desde que eu vim para essa igreja, eu não tinha nada. Hoje eu tenho 14 mansões, tenho 4 carros. Hoje eu estou cada vez mais avarento. Eu estou vivendo uma vida mundana, uma vida morna. E eu vou lá, jogo dinheiro, a coisa acontece. Porque, olha, a minha vida está indo... É Deus permitindo que tudo vá bem. É Deus.
Você só quer isso? Você só quer migalha que cai? Os 10 leprosos só queriam a cura? Então vai ser curado. O outro voltou, então você está salvo. Veja, coisa séria isso aí. Deus é tão bom, irmão, que você pode brincar com ele por um tempo que parece que não dá nada. Esse que é o grande problema, irmãos. A Bíblia diz em Romanos 11:9, para mim terminar. E diz Davi: torne-se a sua mesa em laço, em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Isso na Bíblia Viva está assim, Rosa, olha só, Romanos 11:9. O rei Davi tocou neste mesmo ponto quando afirmou que a sua boa comida e as outras bênçãos os induz ao pensamento de que entre eles e Deus vai tudo bem, e que essas boas coisas voltem-se contra eles mesmos e recaiam sobre suas cabeças a fim de esmagá-los merecidamente. Eu brinco com Deus, estou abençoado, ó, as coisas boas, ó, eu faço o que eu quero, eu brinco com Deus, eu teimo no pecado, eu vejo o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero, e minha vida está abençoada. Isso é sinal que está tudo bem entre eu e Deus. Eu só quero a benção mesmo, eu brinco com Deus, não acontece nada. Ah, tá, vai, é Deus, permite, vai na rede, continua, você vai ver para onde vai essa rede, para o quinto dos infernos. Que isso induza eles, irmãos, a pensar que já que é só a bênção que eles querem, é só a bênção que eles querem, é só uma bênção que eles querem, então que isso recaia sobre eles. E que naquele dia Deus disse: está vendo? Não te conheço. Isso é sério, irmãos. A pior coisa é você ser bem sucedido naquilo que Deus não está. Lembra daquele homem que construiu um celeiro maior, porque o meu celeiro está dando muito, deu um piripaque, foi porque nos infernos. A pior coisa é uma pessoa estar ali se dando bem no pecado, porque, irmão, se você está pecando e sente angústia, você está pecando, irmão, te tira a paz. Deus ainda fala com você, Deus te corrige, se sente desconfortável no pecado, está lutando contra o pecado, está chorando pelo pecado. Você é um bem-aventurado, uma exceção em 1 bilhão, porque a grande maioria está brincando com Deus e Deus não existe, Deus não faz nem bem nem mal, não acontece nada, porque eu brinco com Deus e Deus está me abençoando. Quer saber de uma coisa? Romanos 6:1, já que Deus é bom, quanto mais mal eu faço, mas Deus me abençoa, vamos fazer mal porque Deus me abençoa. Romanos 6, vamos brincar porque Deus é amor mesmo. Então é o que nós vemos, irmãos, que enquanto aqueles que temem o Senhor estão sofrendo, passando pela fornalha, pela moenda, estão na porta estreita, os carnais estão brincando com Deus e sendo abençoados, zombando de Deus e tudo dá certo. É o Salmo 73, eu temo a Deus, só luta e prova. Aquele lá brinca com Deus, olha lá, tudo dá certo para ele. Então, é isto aí que nós tínhamos para dizer hoje. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.